Olá, meus amigos. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje eu vou tratar de um tema que é um tema bastante novo e que está tendo muita repercussão e faremos uma análise jurídica, diz respeito aqui ao decreto 9.685 do dia 15 de janeiro de 2019, que altera o regulamento que está no decreto 5.123 de 2004, o regulamento do Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003. Vocês viram aí, teve muita repercussão na imprensa, a chamada flexibilização para a obtenção da arma de fogo. Então nós vamos analisar até que ponto realmente houve essa flexibilização, em que termos se deu essa flexibilização. Bom, repito que é uma análise jurídica, e eu sei que é um tema que desperta paixões dos entusiastas do armamentismo e dos entusiastas do desarmamento. Não vou entrar nesse mérito, meu objetivo nesse momento não é esse, meu objetivo realmente é fazer uma análise jurídica para que a gente saiba exatamente como era antes, como é agora e o que é que efetivamente houve de alteração significativa juridicamente falando. Bom, primeiro, vamos estabelecer aqui a diferença entre posse de arma de fogo e porte de arma de fogo. E é muito importante a gente entender que as alterações disseram respeito à posse de arma de fogo e não ao porte de arma de fogo. E qual é a diferença? É que a posse significa que a pessoa tenha arma de fogo em sua residência ou em estabelecimento empresarial quando ele é o titular desse estabelecimento. Não é o caso, por exemplo, de um empresário ou de um prestador de serviços que leva a arma para o seu estabelecimento. Mas um pequeno comerciante, por exemplo, que tem ali o seu comércio e lá ele tem uma arma. Seria posse também. Veja que, quando a gente fala em posse, a pessoa não tem o direito de sair pela rua portando arma de fogo. A pessoa não tem o direito de conduzir a arma de fogo em seu veículo, por exemplo. Então, o decreto, ele trata da questão atinente à posse. Evidentemente, definir posse e porte, definir os crimes, isso não é coisa de decreto, isso é lei, né? Princípio da legalidade do direito penal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido é crime, é artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. O porte ilegal é o artigo 14, a pena é maior, a pena chega a 4 anos. E posse ou porte de arma de uso restrito das Forças Armadas tem uma pena maior ainda, está no artigo 16, aí a pena pode chegar a 6 anos. Então, o decreto, ele regulamentou o artigo 12, ele alterou, na verdade, o artigo 12 do decreto que já existia, é o decreto 5.123, que trata dos requisitos para obter o certificado de registro de arma de fogo. E esse certificado dá o direito de posse de arma de fogo de uso permitido. Então, é isso que a gente vai ver agora. A gente vai ver efetivamente o que é que o decreto mudou e o que é que foi flexibilizado para obtenção do certificado de registro de arma de fogo de uso permitido. Tá? Bom, esses requisitos estão no artigo 12 do decreto 5.123 de 2004. Lembrando que esse decreto de 2004 ele não foi revogado. O decreto agora de 2019, que é o decreto 9.685, ele apenas altera alguns dispositivos do decreto anterior. Então, o decreto não foi revogado. Tá? Bom, o que é que acontece? A primeira alteração relevante, e eu só vou falar das mais importantes realmente, porque o tempo não daria para falar de todas as minúcias, então vamos naquilo que interessa. A primeira alteração vem aqui no artigo 12, meus amigos. Mas antes de falar da alteração, permita-me falar daquilo que também já existia no artigo 12, porque senão, se eu falar só da alteração, aí muita gente que não conhecia a regulamentação anterior fica sem saber como é que se dá efetivamente essa obtenção do certificado do registro da arma de fogo de uso permitido. Então, vou colocar aqui na tela, veja só. Aqui eu tenho o artigo 12, veja, aqui é o decreto 5.123 de 2004, tá? Decreto que regulamenta o Estatuto do Desarmamento, que diz assim: para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá. Aí, esses 7 primeiros incisos que a gente vai passar agora, eles já existiam antes, que é, primeiro, declarar efetiva necessidade, ter no mínimo 25 anos, 3, apresentar original e cópia ou cópia autenticada de documento de identificação pessoal, 4, comprovar em seu pedido de aquisição do certificado de registro de arma de fogo e, periodicamente, a idoneidade e a inexistência de inquérito policial ou processo criminal por meio de certidões de antecedentes criminais da Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, que poderão ser fornecidos por meio eletrônico. Tá?
Inciso 5, apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa. Inciso 6, comprovar em seu pedido de aquisição do certificado de registro de arma de fogo e, periodicamente, a capacidade técnica para manuseio de arma de fogo e comprovar aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestado em laudo conclusivo fornecido por psicólogo do quadro da Polícia Federal ou por esta credenciada. Isso já existia, tá? E isso continua a existir. A diferença do decreto agora de 2019 é que o prazo para comprovar periodicamente esses requisitos que estão entre os incisos 4 e 7, ele foi aumentado para 10 anos. Esse prazo, porque isso tem que ser comprovado periodicamente. Não adianta eu ter ali a comprovação de capacidade técnica para manusear a arma e ficar 10 anos sem manusear a arma e achar que aquilo vai valer por 20, 30 anos. Então, esse certificado ele tem um tempo. Depois desse tempo, periodicamente, esses requisitos precisam ser comprovados novamente. Esse tempo, inicialmente era de 3 anos, depois aumentou para 5 anos, e agora com esse decreto de 2019, esse prazo foi aumentado para 10 anos. Então, uma vez comprovados esses requisitos, tem de comprovar novamente 10 anos depois, tá? Bom, aí o que é que acontece, meus amigos? Aí veio aqui a primeira inovação do decreto 9.685 é esse inciso de número 8, que não existia. Na hipótese de residência habitada também por criança, adolescente ou pessoa com deficiência mental, apresentar a declaração de que a sua residência possui cofre ou local seguro com tranca para armazenamento. Então, inclusive, vi muita gente criticando, né, porque nem todo mundo tem cofre, o cofre custa muito mais caro e etc. Mas não é necessariamente cofre, é um cofre ou local seguro com tranca para armazenamento. E nos parece que foi um requisito exigido aí bastante razoável, porque, evidentemente, as residências que possuem criança, adolescente, pessoa com deficiência, evidentemente é razoável que tenhamos aí uma cautela maior. Tá? Então, foi a primeira inovação introduzida aí pelo decreto do dia 15 de janeiro de 2019. E aí vem uma inovação bastante significativa para os defensores aqui do decreto, que é o parágrafo 1º. A redação do parágrafo 1º é aqui que faz toda a diferença. Aqui, na flexibilização, né, da obtenção desse certificado. Quando diz, presume-se a veracidade dos fatos e das circunstâncias afirmadas na declaração de efetiva necessidade, a que se refere o inciso 1 do caput, a qual será examinada pela Polícia Federal nos termos deste artigo. Ou seja, qual é a grande novidade aqui? A grande novidade é que nós não tínhamos essa presunção de veracidade da efetiva necessidade. O sujeito declarava efetiva necessidade e ele precisava comprovar a efetiva necessidade. E se realmente havia ou não a efetiva necessidade, era um juízo de valor feito pela Polícia Federal, pelos agentes públicos. Agora nós temos uma presunção de veracidade dos fatos relacionados à efetiva necessidade. Então, aboliu-se aquilo que era tido como um critério subjetivo. O critério subjetivo residia justamente na questão relacionada à subjetividade na apreciação da efetiva necessidade. Então, com o parágrafo 1º, isso é substancialmente alterado, porque a gente já tem uma presunção de veracidade. Só que a alteração não ficou aí do parágrafo 1º, não. Há uma alteração ainda mais relevante em relação a isso no parágrafo 7º. Eu não vou falar dos parágrafos 2º a 6º, porque, como eu disse, eu estou focando aqui nas principais alterações. E aí, do parágrafo 2º ao 6º, o decreto de 2019 não mexeu, mas eu vou pular aqui para o parágrafo de número 7, né? O 7º parágrafo, então, que vem e nos diz assim, veja só, parágrafo 7º. Para aquisição de arma de fogo de uso permitido, considera-se presente a efetiva necessidade nas seguintes hipóteses. Então, veja bem, agora aquele interessado na obtenção do certificado, ele declara a efetiva necessidade, já uma presunção de veracidade, e estará presente essa efetiva necessidade quando se fizer presente uma das hipóteses aqui do parágrafo 7º. Aí o parágrafo 7º vem e coloca agentes públicos, inclusive os inativos. E aí, a linha A, da área de segurança pública, integrantes das carreiras da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e da administração penitenciária,
do sistema socioeducativo, desde que lotados nas unidades de internação, né, a que se refere o inciso 6 do caput do artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é essa lei aí, Lei 8.069. Ou seja, aqueles que trabalham nas instituições que outrora era chamada de FEBEM, depois Fundação Casa, que são ali onde recebem os menores aos quais são aplicadas a medida socioeducativa de internação. Veja que aqui vale para os agentes públicos ativos e inativos também, tá? Na atual regulamentação do decreto. Aí vem, envolvidos no exercício de atividade do poder de polícia administrativa ou de correição de caráter permanente, tá? Então, são os agentes públicos ativos ou inativos que se enquadram em quaisquer dessas situações aí. Aí, o inciso 2, militares ativos e inativos. Inciso 3, residentes em área rural. Inciso 4, residentes em áreas urbanas de elevados índices de violência, assim consideradas aquelas localizadas em unidades federativas com índices anuais de mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes no ano de 2016, conforme os dados do Atlas da Violência 2018, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E aí é que a imprensa bateu muito aqui nesse dispositivo, justamente porque, na atual sistemática dessa pesquisa, todas as unidades da federação se enquadrariam aqui nessa hipótese. Então, se é flexibilizada a obtenção da arma de fogo porque há uma efetiva necessidade para os residentes em áreas rurais, que é o que diz o inciso anterior, e residentes de áreas urbanas que estejam em quaisquer dessas unidades federativas, e todas as unidades federativas estão aqui, então, realmente, o requisito da efetiva necessidade, ele está presente para todo mundo. É por isso que falou-se tanto no abrandamento, na flexibilização da obtenção do certificado de arma de fogo. Justamente porque, agora, todos preenchem, então, o requisito da efetiva necessidade. Pelo menos por enquanto, porque todas as unidades da federação estariam enquadradas nesse patamar, e aqui se refere a residente de área urbana que estejam nessas unidades da federação, e no inciso anterior falaria naqueles que se encontram na zona rural. Agora, evidentemente, tem de preencher também os demais requisitos, a capacidade técnica, o laudo psicológico, mas o requisito da efetiva necessidade, que era o grande filtro para a obtenção do certificado, esse, na prática, já não existe. Embora o decreto fale quais são as hipóteses de cabimento, mas as hipóteses de cabimento se tornaram tão amplas que acabam por abarcar todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo, tá? Bom, então é isso, meus amigos. Aí tem mais, né? Titulares ou responsáveis legais de estabelecimentos comerciais ou industriais e colecionadores, atiradores e caçadores devidamente registrados no comando do Exército. Então, na prática, o que é que fez aqui esse decreto? Esse decreto, ele acaba, na prática, por estender de forma tão ampla o requisito da efetiva necessidade, que na prática o requisito da efetiva necessidade, ele praticamente desaparece, porque abarcaria todo mundo. Bom, o que eu gostaria de trazer aqui para a gente encerrar, né, claro que há algumas outras minúcias relevantes, mas o meu objetivo era realmente tratar dos temas mais palpitantes, dos temas mais importantes. Um outro ponto muito importante, juridicamente falando, que vai reverberar na esfera penal é a seguinte: o que acontece em relação àquelas pessoas que já tinham certificado vencido? Como eu disse, o certificado, ele originariamente tinha um prazo de 3 anos, depois de 3 anos precisava renovar, e renovar significa apresentar a comprovação dos requisitos do artigo 12 aqui do decreto novamente. Então, esse prazo originariamente era 3 anos, depois passou para 5 anos, e atualmente o decreto aqui de 2019, ele estende esse prazo para 10 anos. Só que ele nos diz que os certificados obtidos anteriormente, eles consideram-se automaticamente renovados, automaticamente prorrogados por um prazo de 10 anos. E aí tem surgido uma polêmica aí na doutrina, uma polêmica que ainda é iniciante, ainda é incipiente. Lembrando que o decreto saiu no dia 15 de janeiro de 2019, nós estamos gravando no dia 17 de janeiro de 2019, então o decreto tem apenas 2 dias, as discussões ainda vão aumentar e, obviamente, ainda provavelmente chegarão no judiciário. O que é que acontece? O Superior Tribunal de Justiça já tinha um entendimento
No sentido de que, se o sujeito tem a arma porque obteve o certificado de registro de arma de fogo, então ele tem a posse e a arma dele está na residência, tudo bem, conduta lícita. O que é que acontece quando expira esse prazo e ele não renovou o certificado, ele não renovou ali o registro da arma de fogo? Bom, o Superior Tribunal de Justiça vinha entendendo que isso não caracterizaria o crime de posse irregular de arma de fogo. Se ele já tinha o registro e o registro não foi renovado, isso seria um ilícito administrativo, mas não um ilícito penal, não seria um crime de acordo com o Superior Tribunal de Justiça. De toda forma, havia uma dúvida na doutrina. Há alguns doutrinadores que dizem que não, que seria crime sim, mas o STJ vinha entendendo não haver crime, mas sim uma infração administrativa. De todo modo, agora esse prazo foi renovado por 10 anos, e a dúvida que tem surgido é, e para aqueles que estavam com o certificado expirado? Então, eu tinha 5 anos para renovar, passou-se os 5 anos, já tem 5, 6, 7, 8, 10 meses, e agora vem o decreto e diz que prorroga-se por 10 anos. Essa prorrogação, para quem estava dentro do prazo de validade de 5 anos, aí não há a menor dúvida. A dúvida é, e para aqueles que estavam com o período, com o prazo já expirado, para aqueles que já tinham o registro expirado, essa renovação automática por um prazo de 10 anos também vai alcançá-los? Particularmente entendemos que sim. Já vimos alguns doutrinadores se pronunciando também no sentido de que sim, mas há uma dúvida em relação a isso. Inclusive já ouvi na imprensa que cogita-se um novo decreto para explicitar isso, para que realmente esse prazo abarcasse aqueles que estão com o registro expirado. Penso que não há necessidade, mas evidentemente se esse decreto vier deixando isso mais claro, evitaria as controvérsias que já começam a surgir em sede doutrinária. Bom, meus amigos, é isto. Meu objetivo hoje era fazer breves comentários ao decreto 9.685 de 15 de janeiro de 2019, que flexibiliza a obtenção do certificado de registro de arma de fogo de uso permitido. Como eu disse, uma análise meramente jurídica, sem emissão de juízo de valor e respeitando as opiniões daqueles que são defensores do desarmamento e defensores do armamentismo. Fica aqui essas considerações jurídicas para vocês. Eu me despeço, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo.